Shalom a você que acompanha o nosso canal e apoia o nosso ministério. Eu sou o Daniel Soares e nós estamos no mês de Elul. E como alguns já sabem, os meses do calendário judaico são diferentes da contagem ocidental. E eles são demarcados pelas festas que Deus estabeleceu para aqueles que são seus servos. E o mês de Elul é um mês de introspecção, onde nós avaliamos e verificamos onde precisamos consertar, nos arrepender e nos aproximar ainda mais de Deus. E às vezes esse trabalhar de Deus em nós é tão intenso que ele permite que sintamos na pele as consequências dos nossos erros. E comigo foi exatamente o que aconteceu. Vocês perceberam que já há alguns dias eu não posto vídeos aqui no canal. Minha família enfrentou uma situação bastante complicada esse mês. E dessa situação nós tiramos muito aprendizado. Eu vou falar mais sobre isso uma outra hora. Mas no vídeo de hoje eu quero levar você a fazer uma analogia comigo, que caiu como uma luva para essa época do ano. É a história de Ruth e Noemi. O tema do nosso assunto está no final do versículo 16 do primeiro capítulo do livro de Ruth. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Você já deve conhecer esse versículo. Mas você sabe o peso que ele tem? Veja só, para você entender de maneira ampla, nós vamos fazer uma análise de significados e ao final você me diz se faz sentido ou não, ok? Essa é a história de Ruth, a Moabita. Guarde bem isso, que nós já vamos voltar aqui. Ruth, a Moabita. Ela era nora de uma mulher chamada Noemi. Essa Noemi era uma israelita que tinha pelo menos 2 filhos também israelitas, criados no temor do Senhor e instruídos nas leis de Deus entregues a Moisés. Seus filhos casaram-se com 2 mulheres estrangeiras. Uma se chamava Orfa e a outra Ruth, a Moabita. Os anos se passam e o esposo de Noemi falece, e algum tempo depois, seus 2 filhos também falecem, deixando Noemi, Orfa e Ruth totalmente desamparadas. Lembre-se que estamos contando uma história dos tempos antigos, onde as mulheres tinham em seu esposo e seus filhos adultos a garantia de sobrevivência. E no caso de Noemi e suas noras, isso era uma sentença de morte. Mas nem tudo estava perdido. Noemi tinha um parente chamado Boaz. E segundo o que ordenava a lei, quando o marido falecia sem deixar descendência, o irmão dele deveria lhe suscitar descendência. Ou seja, se casar com a mulher e dar continuidade ao nome do falecido. No caso de Boaz, ele não era o irmão dos filhos de Noemi, mas havia um desdobramento dessa lei direcionado a esse dever de gerar descendência ao parente mais próximo. Na falta de irmãos, Boaz era um parente. Ele era o segundo na sucessão parental. O outro parente, quando soube que teria que sustentar Noemi e Ruth, abriu mão e as rejeitou. No entanto, Boaz as redimiu e as tomou como sua responsabilidade, assumindo para ele mesmo toda e qualquer dívida que elas possuíssem. Por isso ele é conhecido como Boaz, o remedor. Agora veja que interessante. Quem era Ruth? Uma moabita, descendente de Ló, sobrinho de Abraão, que foi salvo pela mão, arrastado de Sodoma, durante a chuva de Saraiva que consumiu a cidade. Ló, após ser embriagado por suas filhas, cometeu incesto com elas, gerando Amon e Moabe, de onde viria Ruth, a Moabita. Essa história de Ló tem várias análises, e eu não vou entrar nisso agora, mas só de pensar dá um embrulho no estômago, não é mesmo? Um pai que é embriagado pelas próprias filhas, deitando-se com elas e gerando 2 filhos. Ruth descende dessa linhagem. Em seu sangue corria a abominação moabita. Os moabitas, apesar de serem próximos de Abraão por parte de Ló, não adoravam ao Deus de Abraão. Eram idólatras e tinham como entidade um deus chamado Quemós. Esse povo de Ruth, os moabitas, são mencionados pelo menos 38 vezes nos relatos bíblicos e quase sempre com uma conotação ruim, de desobediência e abominação diante de Deus. Talvez o relato mais conhecido
seja o de Balaão e Balaque, que tramaram a queda de Israel através da idolatria e promiscuidade sexual, lembra? Sabe a mula falante de Balaão? Aquela que empacou porque viu um anjo no caminho e Balaão a espancou e ela começou a falar? Pois é, o rei de Moabe havia contratado Balaão para amaldiçoar Israel. Esse é outro tema que nós trataremos em outra ocasião. Mas é só para você entender que Moabe e Israel eram inimigos. Tão inimigos que o próprio Deus proibiu os israelitas de terem amizade com qualquer moabita enquanto eles vivessem. Nenhum moabita entrará na congregação do Eterno, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Eterno. Havia uma sentença de exclusão para os moabitas. Um muro de divisão entre Israel e Moabe. Grave isso. E Ruth era moabita. Outro detalhe importante. Moisés, o guia de Israel, aquele que representa a lei de Deus, faleceu antes de entrar em Canaã, lembra? E o último acampamento do povo de Israel antes de entrar na terra prometida foi nas planícies de Moabe. Moisés morreu em Moabe. Anote também esse detalhe. Como nós vamos fazer uma analogia, você precisa estar bem atento para não perder nada. Moisés, que representa a lei de Deus, morreu em Moabe. E veja só, o livro bíblico é o livro de Ruth e não de Boaz. Por que isso? Creio que Deus quis deixar registrado a história específica de Ruth. Porque sobre Boaz, o remidor, existem relatos em toda a Escritura. Já está ligando os pontos aí? Vamos mais fundo um pouquinho. Boaz é o remidor, aquele que resgata, o que paga a dívida, o que se responsabiliza, o que tira o sofrimento, o que dá o seu nome e insere a desamparada na sua família. Tá lembrando de alguém aí nos evangelhos? Boaz tipifica o Messias, Jesus, o remidor. Ruth simboliza, tipifica você e eu. Idólatras separados da comunidade de Israel e sem Deus no mundo. Alheios às alianças das promessas. Mas acontece uma coisa que muda radicalmente a história de Ruth. Ela se apegou a Noemi. Por causa de Noemi, Ruth se torna a esposa do remidor. Por causa de Noemi, ela tem a sua dívida paga, é resgatada, tem o seu nome incluso na família de Israel. E não só isso, mas ela passa a ser parte do plano do Eterno para a salvação de toda a humanidade. Posteriormente, você vai ver que do casamento de Ruth e Boaz nasce a descendência do rei Davi. Até aqui você conhece a história. Eu sei que você já ouviu essa analogia antes. Mas e Noemi? Você já se perguntou quem Noemi representa nessa história? O judeu messiânico. Aquele que tem por missão de vida abençoar as nações, assim como está escrito: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Noemi apresentou o remidor a Ruth. É através dela que Ruth alcança todas as bênçãos de sua união com o remidor. Sem Noemi, Ruth estaria na idolatria moabita, sem esperança e sem Deus no mundo. Foi Noemi que ensinou a ela o Shema, as leis de Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de Israel. Noemi é a que chorou por um tempo pela perda do seu marido e seus filhos. É a humilhada que parecia caminhar para a extinção definitiva, mas que por causa do remidor também foi acolhida e viu seus netos e a bênção de Deus sobre a sua casa. Noemi representa o judeu remanescente que durante a história sofreu e parecia que seria esquecido para sempre, mas que confiou no remidor e por causa dele recebeu vida. E o que tudo isso tem a ver conosco? Nossa história é de Ruth, abomináveis idólatras, moabitas, impedidos da amizade com Deus e com seu povo Israel. Mas quando nos apegamos a Noemi, aos judeus crentes no Messias e Yeshua, crentes em Jesus, conhecemos o verdadeiro remidor.
E o remidor anulou a sentença contra nós que dizia: nenhum moabita poderá entrar na Assembleia do Deus Eterno. E nos vivificou, estando nós mortos nas nossas ofensas e pecados, em que noutro tempo andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com o remidor. Pela graça somos salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais com o remidor Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça, pela sua benignidade para conosco, demonstrada no remidor Jesus. Porque pela graça somos salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados no remidor Jesus, para a prática das boas obras. Então lembremo-nos de que, noutro tempo, éramos gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão. Naquele tempo estávamos sem o remidor, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças das promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, no remidor Jesus, nós que estávamos longe, pelo sangue do remidor, fomos aproximados. Ele derrubou o muro da inimizade, fazendo dos dois povos um só povo, a família de Deus. Bendito seja Deus. Você pode ouvir essa analogia e continuar a sua vida sem que nada mude. Muitas pessoas já fizeram isso. Orfa, a nora de Noemi, também tomou esse caminho. Ouviu e aprendeu com Noemi, mas decidiu seguir a sua própria religião, voltar para os seus costumes. Orfa representa aqueles que tiveram contato com a verdade. Ela representa até mesmo o cristianismo, que se uniu ao povo de Deus, mas que depois de algum tempo forjou seus próprios dogmas, suas próprias doutrinas e voltou para a sua idolatria e para o seu próprio território. Voltou para a sua família antiga, o paganismo romano. Já ouviu alguém dizer assim, olha, o judeu já foi o povo escolhido. Deus até os usou para trazer o Salvador ao mundo, mas agora eles já não são necessários. Eles foram substituídos pela igreja. Pensamento de Orfa. Enquanto Noemi foi útil para ela, cedendo os seus filhos para casar, ok. Mas quando os filhos de Noemi morreram, Orfa não viu mais necessidade de estar próxima a Noemi. Mas eu te aconselho a ser como Ruth. Depois de aprender com Noemi, ela decidiu abraçar a fé dela. E como é que eu sei disso? Pela resposta que Ruth deu. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Estamos vivendo literalmente um tempo onde as palavras do profeta Zacarias estão se cumprindo. Naquele dia, 10 homens pegarão no tzitzit, na orla dos vestidos, de um judeu e dirão: deixe-nos ir contigo, pois ouvimos dizer que Deus está com vocês. Essa é uma profecia para o futuro, quando o Messias reinar sobre as nações, mas o prelúdio dela já está se cumprindo. Muitas pessoas que aprenderam a fé cristã, católica ou protestante, doutrinas e religiosidade, que aprenderam um monte de dogmas papais forjados em concílios, estão se aproximando do judeu crente, do judeu messiânico. E eu não estou dizendo sobre conversão ao judaísmo, não é isso. Mas é sobre apegar-se a Noemi, aprender com o judeu crente em Jesus, como viver o evangelho de maneira prática, como praticar a lei de Deus naquilo que nos compete. E o mais importante, como abandonar a idolatria romana e voltar às raízes da fé.
Eu quero finalizar com uma afirmação do apóstolo Paulo. Qual a importância do judeu? Muita, em todos os aspectos, pois a eles foram confiadas as palavras do Eterno. Por hoje é isso. Se você quiser aprender mais sobre esse tema, eu recomendo também que assista o canal do YouTube Ensinando de Sião. E se quiser conhecer a nossa congregação, entre em contato pelo e-mail ensinandodaarca@gmail.com. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a Shalom, a paz.